Boa noite, fiel. Antes da live, pintou uma informação, nós estamos correndo aqui para trazer para vocês. O Corinthians perdeu milhões de euros. O Corinthians hoje, agora à tarde, já é uma notícia. O Corinthians perde milhões de euros, vocês entenderão por que o Corinthians perdeu. Deixou de faturar. Milhões de euros. E o Timão, a direção do Corinthians, já trabalha, já tem data para a questão do Roger Guedes? Essas duas notícias, neste vídeo, vocês entenderão tudo que está acontecendo no Timão. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like e comentário, depois de tudo que eu contar para vocês. Essas duas informações são de suma importância para você, corintiano. Não perca nesse vídeo. Após a vinheta, nós vamos trazer as informações. Enquanto rodou a vinheta, eu espero que você já tenha se inscrito no canal, ativado o sininho de notificação e vamos lá para as informações. Aí você deixa o seu like e seu comentário. O seu comentário é muito importante. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que você irá se revoltar com as informações da perca de dinheiro do Corinthians. Hoje, às 20h30, teremos live aqui no canal e vamos trazer as informações. Jogadores que já foram relacionados para o Clássico de amanhã, provável escalação e tudo que rola aí entre Corinthians e Santos. Será que é o dia D do Silvinho? Bom, vamos começar com o assunto da perca de milhões. O Corinthians, quase 2 anos e meio atrás, em 2018, o Corinthians pagou para a Ponte Preta 4 milhões de reais, um pouco mais de 4 milhões de reais, e cedeu 2 jogadores para a Ponte, Claudinho e Léo Arthur. Ambos, a Ponte ficou com 50% dos seus direitos federativos e, em troca, cedeu Cleison ao Corinthians. Só que a Ponte só tinha 40% dos seus direitos federativos e o Corinthians ficou apenas com 40% do mesmo. Cleison veio, bicampeão paulista, aquela coisa toda. Fez um ótimo 2018, 2019 já foi aquele ano do Cleison, que pelo amor de Deus, né? E no começo de 2020, o presidente Andrés Navarro Sanches, né, era o diretor de futebol, e liberou o Cleison para o Bahia, 20% dos seus direitos federativos, por 3 milhões de reais. Anotem aí para você ver o tamanho do prejuízo. Ok. A Ponte repassa Léo Arthur para a Ferroviária, que é repassado para o Fluminense, depois agora nem me lembro onde ele está jogando. E o Claudinho? Foi para o Bragantino, se destacou. Em 19, né, o Bragantino se torna RB Bragantino, Red Bull Bragantino. Cleison é o destaque do time. O Claudinho é o destaque do time. Claudinho voando, extremamente valorizado, já recebendo sondagens de equipes do exterior. O Red Bull não abrindo negociações, não tendo interesse, né, de abrir negociações com o Claudinho. É até falando, por que o Corinthians não traz o Claudinho? Muita gente não sabia que o Claudinho tinha sido da base do clube.
O nosso presidente, ou até então presidente, defendido por Alexandre Rusni, por Roberto de Andrade, entre outros, com toda a sua gana, sabe, com a sua garra, e tem que aprovar as contas, porque é isso, aquele parecia boneco de loja de escapamento. Outro asqueroso também, esse Rusni. Vendeu o Claudinho, os 50% que o Corinthians detinha, vem cá, fiel, por R$1,5 milhão de reais. Anotem, R$1,5 milhão de reais. 50% de um jogador que vinha se tornando promissor, sendo já sediado por clubes da Europa. Calma, fiel. O Bragantino automaticamente paga. R$1,5 milhão você paga, você paga o Jô e o Luan, ou você paga o Gil e o Jô, ou o Gil e o Luan. Um mês de salário, tá? É isso aí. Claudinho, hoje anunciado a venda do Claudinho. Mas antes, o Claudinho teve proposta de 10 milhões de euros, a Red Bull não quis. 12 milhões a Red Bull não aceitou. A Red Bull bateu o pé, falou que por menos de 15 milhões de euros não venderia. E adivinha o que aconteceu hoje? O Zenit anuncia a contratação de Claudinho, destaque nas Olimpíadas, por 15 milhões de euros. Destes 15 milhões de euros, se o Andrés não tivesse feito a palhaçada que ele fez, e se fala que isso não é gestão temerosa, o que é então? Desculpe, temerária, né? É o que então? O Corinthians deixa de faturar 7,5 milhões de euros, que na cotação de hoje, 45 milhões de reais. Se você tirar 1,5 milhão que ele vendeu, são 43,5 milhões de prejuízos. Mais 3 que recebeu do Cleison, 40,5 milhões. Se eu for um pouco mais a fundo e não tivesse dado o Claudinho, e fosse respeitada a base, fosse utilizada, fosse vista como tem que ser vista, valorizado, trabalhado esse jogador, esses 90 milhões de reais hoje estariam nos cofres do Corinthians. Tirando os 4,5 que pegou 85,5 milhões de prejuízo. O Corinthians perde milhões de reais. Hoje, no dia de hoje, o Corinthians perdeu milhões de reais. No mínimo, perdeu 43,5 milhões. Não vou nem contar o dinheiro do Cleison. Como perdeu, né? Vendeu o palco por 15 milhões, o Corinthians ficou com 15%. E na hora da revenda, né, vieram aqui para comprar os outros 15%, o Mônaco, antes de negociar com o Barcelona. O seu Andrés também vendeu por coisa de... Não, acho que foi o Roberto de Andrade. Pegou 6, 7 milhões e vendeu. Nem para fazer uma contraproposta que 15% de 190 milhões daria aí 27 milhões, 28 milhões para o Corinthians. Venderam antes. Aí depois o Mônaco negocia com o Barcelona. Nem para tentar segurar o Pablo. Falou, me deixa o Pablo aqui e me dá mais 10 milhões. Foi o Roberto de Andrade. Nem isso ele conseguiu fazer. E hoje ele é diretor de futebol do Corinthians, o ex-presidente Roberto de Andrade. O Mônaco paga 5 milhões para o Corinthians e sai 5 ou 6, não me lembro agora o valor exato, e vai lá e revende o Malcom na sua totalidade para o Barcelona. Se tivesse segurado o jogador aqui, era só falar, olha, faz o seguinte, vocês querem 11 no Pablo? Me dá o Pablo e me dá mais 5, 6 milhões aí, para me liberar agora, no escuro. Pelo menos você teria segurado o zagueiro aqui, ainda teria tido uma compensação financeira. Nem isso ele conseguiu fazer. E assim como Arana, vendido por 10 milhões de euros na cotação da época, 40 milhões de reais. Por isso ficou com 40%, porque 60% era do Fernando Garcia. Assim como a maior parte do dinheiro do Malcom também foi o Fernando Garcia. Foi entre 60% e 70%. Tanto que força a venda do garoto por 10 milhões. Né? Nem esperando nem... Bateu o campeão brasileiro, pintou a proposta, vende.
E hoje, Roberto de Andrade é o diretor de futebol do Corinthians. É o vice de futebol do Corinthians. Então, parabéns a vocês que a cada dia afundam o Esporte Clube Corinthians Paulista. E depois perguntam por que o Corinthians não tem dinheiro? Querem mais respostas do que isso? Hoje, com o anúncio da compra do Claudinho pelo Zenit, só hoje, é um prejuízo de 7,5 milhões de euros. Deixa-se de se arrecadar, então é prejuízo. E vai acontecer o mesmo com o Gabriel Pereira, com o Adson, com o Xavier, com o Raul, com o Guilherme Biro, com o Reginaldo, Igor Formiga. Anote aí, Hugo Borges. Se não abrir os olhos, vai acontecer a mesma coisa. Jogadores que não são valorizados, não estão sendo respeitados por esse acéfalo desse Silvinho, por esse energúmeno do Roberto de Andrade. Serão milhões de euros que o Corinthians irá perder. Anotem. Já vendeu novamente outro de graça, é o Varanda de graça para o Bragantino. Anotem. Roger Guedes, tem prazo? Vamos lá. Nós havíamos trazer que o Roger Guedes seria jogador do Corinthians, cravamos aqui através da informação do Edu, do canal Correio Corintiano, meu amigo Edu. Não foi fake, não foi nenhuma mentira, muito pelo contrário. Mas aquela fatídica live que ele fez no domingo, praticamente se declarando jogador do Corinthians, atrasou e muito a liberação do jogador, que estava comercialmente feita, fechada. Faltava só o trâmite burocrático, que era a troca de documentação. Os chineses reagiram, não gostaram, e a coisa deu uma recuada. O Corinthians trabalha com prazo, Marcão, agora? Como é que ficou a situação? Curto, simples e grosso objetivo para a gente ter esse assunto claro. O advogado que trabalhou na liberação do Paulinho é o mesmo advogado que neste momento trabalha na causa do Roger Guedes. É o mesmo advogado. A data limite que o Corinthians espera por Guedes é até o final do mês, que é onde fecha a janela das transferências internacionais, 30 de agosto. Até lá, o staff do jogador vem trabalhando com a possibilidade de um rompimento amigável, sem a necessidade de ir para a FIFA. Ok? Porque se chegar até a FIFA, não tem data para esse julgamento sair. E qual está sendo a alegação dos advogados? O jogador está sendo impossibilitado de trabalhar, tem salários atrasados, mesmo que seja quitada essa dívida, o jogador não irá renovar o seu contrato. É quase impossível ele conseguir entrar no país esse ano, mesmo o time dele sendo vice, né? Está na vice-liderança do campeonato chinês. Consequentemente, o campeonato acaba em novembro, finalzinho de novembro, tem as férias, voltaria só no final de janeiro, né, para a pré-temporada, porque logo o campeonato começa no início de março, eles têm 45 dias em média de pré-temporada. O campeonato começa em março, em julho acaba o contrato do Guedes, quer dizer, ele vai praticamente jogar só um turno, e ele viria embora, porque não vai renovar. Então isso está sendo exposto aos chineses, que eles vão estar pagando um ano por um jogador, mais de um ano, são 14 meses por um jogador, sem participar de uma partida sequer pelo clube chinês. Quando voltar, mais 3, 4 meses ele virá embora, que não irá renovar, é um direito dele. E a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato. É nesse pé, mostrando que o jogador não tem condição de voltar, ele precisa trabalhar, que eles estão tentando um acordo com os chineses. Né? Os chineses já queriam que ele abrisse mão de tudo, antes o acordo era outro, e agora estão tentando resolver a situação. O Corinthians trabalha com qual data? Final do mês, para um acordo amigável. Houve informações aí que o Corinthians trabalharia até semana que vem, mas o Corinthians vai esperar até o final do mês. Né? Até falou-se, né, que a coisa poderia se desenrolar essa semana. Por fim, se não houver acordo, o staff do jogador irá entrar na FIFA, pedindo a rescisão contratual, explicando que o jogador está sendo impossibilitado de exercer a sua função trabalhista e assim está livre no mercado. Só que isso não acontece do dia para a noite, pode demorar um pouco. Tá? Então, de repente, o Guedes não chega agora no final do mês, pode que ele virá para o Corinthians, assim que conseguir a rescisão, ele virá. Tá ok? Agora, quando vai ser, se não vier até o final do mês, fica no escuro. Tá? Mas o Corinthians trabalha com essa data. Legal?
todo mundo trabalhando forte, o staff do jogador, dos advogados, para conseguir a liberação. Essa é a situação do Guedes. Vamos aguardar até a data. 20h30, hoje aqui, live, falando de Corinthians e Santos. Provável escalação, informações do clássico, conto com vocês. Até mais tarde. Fui, forte abraço.